Felipe Santana, prazer ter você aqui, cara. E, por favor, sem mais delongas, se apresente para quem não te conhece, que eu acho bem difícil, né? Mas, por favor, se apresente. Bom, eu ia falar olhando pra câmera, mas eu não consigo. Não consigo ficar olhando pra lente o tempo todo, mas... Bom, meu nome é Felix. É o Felps, né? Esse ano eu ganhei ano passado, né? Eu ganhei um novo nome. O pessoal começou a me chamar de Felix. No começo foi bem estranho pra mim, mas meu nome é Felipe Santana. Eu moro na Finlândia há mais de uma década. Já estou aqui tomando frio na cabeça já tem um bom tempo. Já me tornei um finlandês, como meus amigos na universidade diriam. Fala que o Felipe é mais finlandês do que a gente, os meus amigos finlandeses. Bom, trabalho com design desde 2008. Né? Comecei lá nos primórdios, assim, pra mim, gente, tenho 30 anos. Mas os primórdios comecei como web designer, trabalhei um tempo com Flash. Trabalhei pouco tempo no Brasil, construí praticamente minha carreira toda aqui na Finlândia. Bom, atualmente trabalho como product designer na Zalando. Tô lá há mais de um ano. Tem sido uma experiência incrível pra mim, um puta lugar legal pra trabalhar. Tenho trabalhado mais do que eu trabalhei, acho que nos últimos anos da minha vida, mas assim, trabalho feliz porque eu faço de tudo, assim, né? A gente pode até conversar um pouco mais disso depois, mas bom, acho que é o sonho do UX designer, né? O que eu faço lá dentro. Tenho 3 filhos, e 3 filhos é bem importante na minha história de vida. E, bom, praticamente isso. Sou agora influenciador digital, criador de conteúdo no Instagram. Tem uma conta com uma relevância bem legal, consegui uma relevância bem legal no último ano. E tenho feito muita coisa em paralelo, mas no geral é isso, eu sou designer. Pô, show. E Buriti, olha essa câmera, cara. Olha essa fotografia dele. Eu fico impressionado. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo, cara, a qualidade dos vídeos, do material, meu, é sensacional, Fê. Cara, eu fico aqui babando. Eu posso contar como que começou tudo isso. A gente vai contar. Eu posso contar um pouco da minha história depois, mas tem uma explicação pra... Pô, vamos nessa então, cara. Mas antes disso, deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu deixar mais estilizado, mais estilo designer. Ai, cara, ele tem um setup mágico, que ele só aperta botões e todas as luzes são controladas, cara. É maravilhoso. Eu Olha tenho que admitir que olha o nível, uma das coisas que eu mais gosto de fazer não é ter o setup. O setup é legal, então, mas é montar ele. Tipo... Deixar tudo automático e usar Google Home, Google controle de voz e tudo. Eu tô pra colocar um controle de voz aqui porque eu não quero nem apertar botão mais. Olha o nível do negócio, cara. A gente aqui com essas, sabe? Não vou nem falar nada. Mas pra gente começar, então, e depois entrar em polêmicas, em questões relacionadas ao user interface, que é o propósito, começa falando da sua história pra gente, assim, essa jornada e que te levou até, por acaso, na Finlândia. Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui na Finlândia. Os próprios finlandeses ficam abismados, falam, por que Finlândia, cara? Eu moro no Brasil, porque você pensa só, aqui é bem frio, o contraste, né, do frio aqui é uma loucura, porque o Brasil é um país tropical, quente. Aqui na Finlândia bate menos 30, menos 35 graus no inverno. A gente tem metade do ano onde que é muito escuro e metade do ano que é muito claro. Então a gente não tem o meio termo, não chega nem se equipara ao Brasil. Então quando o cara vê o brasileiro aqui, fala, por que você saiu do Brasil? O clima lá é muito melhor que aqui, o que você está fazendo aqui? Bom, a minha história começa em 2008. Em 2007 eu tinha acabado de sair do ensino médio, sem muita perspectiva do que fazer da vida, estava testando. Eu sou de Brasília, né? Então, Brasília você tem 2 opções. Ou você é servidor público, você trabalha com serviço público, ou você vai trabalhar de alguma outra, qualquer coisa que não seja servidor público. Então, assim, o serviço público é muito, muito forte em Brasília. Então, pelo menos era, eu não tô por fora do mercado agora, mas todo mundo lá tinha muito cursinho para concurso público, todo mundo queria passar no concurso público, era carreira estável. Nessa época, eu consegui um trabalho como designer júnior na TV1, no grupo TV1, e comecei a trabalhar lá como júnior recortando imagem. Na verdade, a gente recebia os PSDs fechados, os PSDs abertos,
e eu tinha que adaptar aquela arte que alguém mandava pra gente para os formatos publicitários no site do Banco do Brasil e da Brasil Telecom. Então eu comecei, eu já tinha um conhecimento muito básico de Photoshop, e aí eu comecei a adaptar peças publicitárias para os sites da Brasil Telecom e do Banco do Brasil. E aí comecei, né, dentro da agência, a aprender a mexer nos programas e tal, até que eu me encanei de trabalhar com Flash. Achei que Flash seria o futuro. Eu acompanhava o trabalho da Gringo na época e eu falei, cara, eu quero trabalhar com Flash. Flash é o futuro e eu via os sites incríveis. Durante 6 anos ele foi o futuro, porra. Aí eu surfei a onda do Flash. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Comecei a aprender por conta, né? Já tinha um conhecimento muito básico de animação frame a frame no Flash 5, se eu não me engano. E aí eu comecei, fiz um teste com uma arte que me mandaram no Banco do Brasil, na Brasil Telecom. Na época era Brasil Telecom, nem existe mais, né? Acho que é Oi hoje, né? Foi comprado pelo grupo Oi, eu não sei o certo. E aí eu comecei a adaptar umas peças e eu testei o Flash e deu muito certo. Fiz uma peça em Flash e o pessoal curtiu muito, que era uma peça interativa, um banner interativo, o pessoal curtiu. Aí daí pra frente começou a vir só demanda de Flash pra mim. E aí eu comecei a estudar Flash por conta. Essa foi minha pequena experiência no Brasil. Aí no final de 2008, meu tio já morava na Finlândia. Ele falou, pô, Felipe, você, pra mim e pro meu irmão, tem um irmão que também... eu tenho um irmão gêmeo, por sinal. E aí, depois... eu tenho um irmão gêmeo, depois eu mostro pra vocês, é bem parecido mesmo. Proíbe ele de fazer um canal no Instagram aí, mano, senão fudeu, mano. Pois é, cara, pois é. E a gente tem histórias engraçadas, porque eu comecei a ganhar uma certa fama, né, uma relevância, o pessoal me reconhece na internet... Encontro com ele nas ruas de Brasília e fala, pô, Felipe, você tá no Brasil? Ficou mentiroso, né? Ô mentiroso. Pô, tu Cara, tá no dá pra Brasil, vocês armarem mó esquema, vocês dois. E aí, cara, meu time me chamou, ele morava na Finlândia, ele veio pra cá, criou um grupo de capoeira na Finlândia. A Finlândia tinha um cenário de capoeira muito forte. Essas culturas diferentes, estavam trazendo culturas diferentes pra Finlândia. E aí um grupo resolveu importar um professor brasileiro de capoeira, importou meu tio. Aí ele já tava aqui criando esse cenário de capoeira, junto com outros brasileiros, e aí já estava um pouco estabilizado, e falou, pô, vem pra cá, vem conhecer. E aí eu fui, de Malicuia, juntei a graninha que eu tinha ganhado trabalhando na agência, fiquei lá 6 meses, se eu não me engano, juntei uma graninha, não tinha gastado nada no meu salário, e aí eu peguei e saí, vim pra Finlândia, cheguei aqui, achei que ia fazer um mochilão na Europa, a triste realidade do cara que sai do Brasil sem nenhum planejamento, sem falar inglês. Chega lá, você converte. Quando fala você converte, não diverte, né? Se você converte, você não diverte. O problema é que o que eu trouxe não dava nada aqui. Então, assim, eu vim pra cá, fiquei na Finlândia mesmo, não saí pra nenhum outro país. Tentei ir pra Estônia uma vez e acabou não dando certo. Eu ia de navio pra Estônia, cheguei no navio, tinha uma idade mínima pra entrar, era 18 anos. Era 25 anos. E aí fiquei, né, na Finlândia. Curti a Finlândia, fiquei um tempinho, conheci minha esposa, né? E aí namoramos. 6 meses mais tarde nos casamos. 3 meses mais tarde nos mudamos pra Finlândia definitivo em 2009. Então foi uma loucura, cara. Foi uma loucura assim o início de 2009. Aí eu tô na Finlândia desde 2009, porque eu sou casado com uma finlandesa. Que show, cara. E tem 3 pequenos. 10 anos depois, 3 filhos. Nossa, cara. E quando você chegou na Finlândia, como é que foi esse processo? Como você falou assim, você chegou de Malicuia, sem inglês, pouco dinheiro. Mas como é que foi essa jornada para conseguir se encaixar no design? E principalmente no design aí na Finlândia, né? Pois é, acho que esse é o que eu sempre falo lá na minha conta, quando o pessoal me pergunta. Eu tenho um público que quer trabalhar no exterior, então tem muita dúvida de como trabalhar no exterior, quanto eu preciso para sair do Brasil, quanto é isso, quanto que é os seus gastos diários. As pessoas me perguntam. E quando eu vim para a Finlândia, eu vim recém-casado e sem muito dinheiro. A gente conseguiu uma graninha, acho que a gente conseguiu uns 8 mil reais juntados, assim, de presente da família, de casamento, essas coisas. A gente conseguiu juntar, eu vendi um monte de coisa minha, vendi tudo que eu tinha no Brasil. Tinha nada, tinha 18 anos, gente, tinha saído da escola há pouco tempo. E aí juntei uma graninha e a gente veio pra cá. Assim, a minha sorte é que a Finlândia tem um programa de integração social para estrangeiros, onde eles te bancam durante 3 anos para você fazer os cursos intensivos de integração social, que é curso de língua,
cultura, política. Então é um curso integral. Você estuda realmente 7 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias não, 5 dias da semana. E aí eu entrei nesse programa. Aí eu ganhava uma média de 800 euros e fiquei nesse processo durante 2 anos e meio. Então, por que aconteceu isso? Porque quando eu cheguei aqui, eu achei que eu tinha uma experiência suficiente para trabalhar no mercado. Então, eu falei, bom, fiz uns trabalhos para a Brasil Telecom, fiz uns trabalhos para o Banco do Brasil, eu tenho já uma bagagem, né, de design que eu não tinha, para falar a verdade. E, para piorar a situação, eu não falava inglês e muito menos o finlandês. Você pode resumir que você era o júnior de hoje dizendo que era sênior já, né? Isso. Eu era. Eu vim realmente Entendi. achando que eu era o Bambambam, não, realmente não era. Porra, já E tenho aí, eu não 2 sei se anos de trabalho já, né, cara? Cara, eu Acho tinha que 6 agora meses, eu consigo 6 qualquer meses lugar. de trabalho. 6 meses de trabalho. E assim, olha, pra ser bem sincero, olhando, porque a gente consegue conectar os pontos olhando, né, pra trás. Eu não era tão ruim. Assim, eu tinha o skill. Eu sabia mexer com os programas, sabia trabalhar. Mas o que me faltava, e que é crucial para a área de design, é comunicação. Eu não lidava com o cliente, eu não sabia me comunicar em outro idioma para piorar a situação. Então eu vim para cá. E aí uma amiga minha que tinha mudado para a Finlândia na mesma época, ela trabalhava numa empresa de consultoria de design. Na época, qual que era a empresa? Acho que era Fjord. E aí ela trabalhava na Fjord, eu não sei se vocês conhecem, a Jane Vita. Sim, E ela tá na então, Finlândia também, né? sim, a Jane a gente é amigo de longa data. Então a gente mudou na mesma época, quando eu mudei pra Finlândia, a gente tinha aquele grupo de brasileiros, né? Então a gente se conheceu naquela mesma época e ela me conseguiu uma entrevista na Fjord. E aí isso foi assim, primeiro mês, segundo mês de Finlândia, pra vocês terem uma ideia. E aí fiz a entrevista, mandei muito mal na entrevista. Cheguei lá com um pendrive que não funcionou na hora, não consegui mostrar meus projetos, não consegui me comunicar, não entendi quase nada que o cara falou. Era um francês que me entrevistou, então já tinha muito sotaque, já não falava inglês. Então eu mandei muito, mas muito mal mesmo, assim. Que foi a primeira portada na cara que eu recebi, assim, por puro despreparo, né? E aí foi aquele choque de realidade, recém-casado, num país novo, sem networking, sem nenhum contato nem nada. Eu falei, cara, eu vou ter que começar realmente do zero aqui. E aí foi que eu entrei no programa de integração social do governo, exatamente para aprender alguma coisa, para me comunicar. Aí eu estudei 2 anos e meio de finlandês, consegui o nível intermediário, né, do finlandês, me comunico, consigo trabalhar, eu tenho uma proficiência de trabalho no finlandês, então eu entendo, como a gente fala aqui, we understand the jokes, né, a gente entende as piadas, pelo menos, né. Então, assim, consegui a proficiência, me formei em inglês na escola, que eu fui fazer o ensino médio da Finlândia, eu fiz todos os cursos de formação de inglês, me formei em inglês. Eu realmente usei o programa para me capacitar. Falei, cara, eu vou começar do zero aqui, eu tenho que ter alguma chance de competitividade com os finlandeses também, né? Então, foi isso que eu fiz, tirei esses 2 anos e meio para poder estudar. E aí, durante o meu início ali, eu fui estudar audiovisual. Entrei numa escola técnica de audiovisual. E aí que vem todo o ensinamento de como lidar com câmera, iluminação, fotografia e tudo. Estudei audiovisual por 2 anos na escola. Não cheguei a me formar, entregar minhas teses lá de formação. Saí antes disso porque eu consegui um trabalho numa startup de tecnologia. Comecei a trabalhar como designer, visual designer. E aí começa realmente a minha carreira de designer na Finlândia. Eu entrei numa startup de tecnologia, comecei a trabalhar, fazer de tudo, cara. Era o faz tudo da startup. A gente fazia apps lá, né? Mas eu cheguei a fazer convite de festa. Dentro da festa, fiz convite de festa pro CEO. Fiz set de ícones, logos. Eu fiz de tudo, cara. Então, assim, era visual designer, mas você sabe, né? É o Severino. Caramba. E, cara, é muito legal ouvir a sua história, porque mostra que, assim, ninguém vê os tombos que você leva, né? É aquele velho ditado, né? E, cara, você teve aí um tempo de reconstrução sua como um profissional de design, que foi muito importante, e também como cidadão, né? Para poder se habituar, como cidadão finlandês praticamente. Então, assim, cara, não é tão simples, né? Não é, cara, Precisa, não é. né? Precisa de um tempo de dedicação em tudo.
como você falou, no idioma, a gente baba no visual da sua câmera, da sua composição, mas você estudou para isso, ou seja, Estudei, também teve uma preparação. Então, assim, tem uma jornada de preparação que muitas vezes buscam por atalhos, mas não é bem assim, né? Não é. As pessoas... Isso que eu bato nessa tecla também, que as pessoas buscam atalhos e não realizam, agora esqueci a palavra, não se conscientizam que o importante é o processo. Né? Então as pessoas ficam buscando sempre o atalho, mas o importante, o que realmente as pessoas deveriam focar é no processo. É o processo que você cresce, é o processo que você descobre outros caminhos e são criadas oportunidades ali. Mas, bom, eu vou continuar minha história, só para até onde eu estou hoje, né? Então esse primeiro momento de Finlândia para mim foi a minha vida, eu falo dessa forma diversas vezes, mas é a minha vida de imigrante. Então eu realmente era todo dia focando como, né, sair da vida de imigrante. Que a vida de imigrante faz subemprego, que eu odeio esse termo, subemprego. É emprego, né, cara? Isso é qualquer emprego. Então, eu trabalhei no Correio, fiz alguns jobs no Correio, aceitei os trabalhos, né, qualquer trabalho que me passavam. Cheguei a criar abrir uma empresa, um MEI, como se fosse um MEI no Brasil, né? Um microempreendedor individual, alguma coisa assim. Para pegar alguns freelas, né, para poder pagar imposto, essas coisas, que aqui tudo é muito certinho, né. E aí eu ingressei nessa empresa, trabalhei lá durante 10 meses, recebia 10 euros por hora na empresa, então já não era um salário muito bom, dava pra pagar as contas e ficar de boa, mas era isso, não tinha muito luxo, nem nada disso não. Minha esposa é estudante ainda, estudava enfermagem, então a gente vivia no apartamento de estudante, era uma vida bem regrada, não tinha muito luxo. Eu olho assim pra trás, dos últimos 4 anos pra agora, assim, que realmente as coisas começaram a melhorar, sabe? A gente comprou uma casinha agora recentemente, a gente já tinha um carro, mas agora a gente pode escolher um carro, sabe? Então, assim, as coisas começaram a melhorar, mas eu gosto de pensar, assim, olhando pra trás, que dos últimos 4 anos pra cá eu saí da famosa vida de imigrante e agora eu tenho mais a plenitude mental pra poder focar no futuro e não, né, sobressair dessas barreiras que tem, de fato tem. Barreira da língua, do idioma, de competir pau a pau com uma pessoa que é daqui, que estudou aqui, né, que tem a formação aqui, é realmente muito difícil.